Feedback sanduíche ou feedback amor? O que é melhor? Chegou aquele momento de você dar um feedback para o colaborador porque ele cometeu algum erro, porque ele tem algum comportamento que precisa melhorar. E aí, você sabe o que fazer nessa hora? Se você não sabe o que fazer, tá perdido, tem medo de dar feedback, fica aqui comigo nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Tabata Lopes, consultora especializada em felicidade no trabalho. Se você precisa saber como é que dá um feedback para não errar, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar qual é o melhor feedback a dar. Vai logo se inscrevendo, fica aqui nesse vídeo, deixa o seu like e compartilha também com aquele grupo de amigos, grupo da faculdade, grupo de amigos do trabalho, que certamente é um assunto que muita gente ainda faz da forma errada, ou da forma antiga, ou não sabe e não entende a importância de fazer. Então fica comigo e me ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Antes de te falar qual é o melhor feedback, eu preciso te explicar a importância do feedback. O feedback, ele é sempre muito bem-vindo. Sempre não, quando é dado da forma correta. Por quê? Porque ele traz o desenvolvimento do colaborador. Imagina só o que acontece. O colaborador muitas vezes está errando, muitas vezes comete falhas ou tem comportamentos que não são apropriados e ele nem sequer sabe e nem sequer tem a chance de mudar. E aí de repente vem uma carta de demissão. Não façam isso. Feedback ele deve ser dado em abundância, sempre que for necessário, porque o colaborador precisa crescer, precisa entender quando ele erra e o que ele deve fazer. Eu vou te explicar aqui uma técnica para você nunca mais ficar na dúvida de como abordar esse assunto com o colaborador. A primeira coisa que você tem que entender é que o feedback é um ato de amor. Por isso que eu trouxe a técnica do amor, que eu vou te explicar já já. Feedback é um ato de amor, é uma forma de você mostrar para esse colaborador que você acredita nele, que você investe seu tempo nele, que você quer que ele melhore, porque afinal de contas, se não fosse para isso, você nem daria o feedback. O grande objetivo do feedback é trazer esse desenvolvimento para o colaborador. Por isso que todo líder que se preza precisa investir tempo em desenvolver a sua equipe, em dar feedbacks, em ajudar essas pessoas a crescer. Antigamente se falava muito no feedback sanduíche, mas é uma técnica que está ultrapassada. Eu vou te explicar por quê. Se você não conhece, o feedback sanduíche ele tem 3 camadas, seriam 3 fases. Primeiro você começa elogiando, depois você faz a crítica e você termina elogiando novamente. Por que é que eu não acredito nesse feedback? Porque ele é um feedback muito confuso. O colaborador ele não tem clareza de que se foi um elogio, se foi uma crítica, no que ele errou, como ele pode fazer para melhorar. É um feedback que é muito evasivo, ele é confuso e o colaborador pode não ver ganho nenhum nesse feedback. Fica tudo muito misturado e ele não é um feedback eficaz que vai trazer uma mudança, uma melhoria no comportamento ou na tarefa do colaborador. Por que eu estou falando comportamento e tarefa? Presta atenção nisso aqui. Você não vai dar feedback sobre a pessoa. Por exemplo, eu não devo receber um feedback sobre porque eu sou baixinha, porque eu sou alta, que são características e coisas que não podem ser mudadas. Você não vai dar feedback sobre o que não pode ser mudado. Você dá feedback sobre comportamento, porque comportamento se muda sim. E você dá feedback sobre tarefas que foram realizadas de forma incorreta, porque elas podem melhorar sim. Então você não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho que ela executa. Então a primeira coisa que você tem que pensar logo é o seguinte: você não vai falar de fulano, você está
empreendido do ato de amar aquele colaborador, de levar todo o seu cuidado, toda a sua preocupação, mas você não está falando dele, não é sobre ele, é sobre uma tarefa ou um comportamento que está afetando o trabalho e o desempenho dele na empresa e que ele precisa saber, porque afinal de contas isso é um ato de caridade. Então vamos começar logo a desmistificar essa coisa de que feedback é coisa ruim. Não é. Feedback é um ato de amor. Se você não acha que é um ato de amor, não, Tabata, menos. Beleza, é um ato de caridade, é um ato de sabedoria, é um ato de cuidado e de preocupação, sem dúvida nenhuma. Então, o feedback sanduíche não funciona, ficou no passado. O que eu trouxe para você hoje? Eu trouxe uma técnica que eu estudei muito sobre feedback, errei bastante, acertei outras vezes e consegui chegar nessa técnica que hoje eu ensino para os meus clientes, hoje eu ensino nas minhas aulas de liderança, que é o feedback amor. O que é o feedback amor? É uma técnica e é um acrônimo que eu vou te ensinar agora. Nesse feedback amor, a palavra A representa o agora. O que é o agora? É o poder do agora. Não tem sentido você dar um feedback 30 dias depois que o evento aconteceu. O feedback ele é para ser dado no agora. Esse agora precisa ter cautela. Não é no meio da confusão você parar na frente de todo mundo para dar o feedback. Não, você vai precisar ir para um local reservado, chamar essa pessoa em particular para conversar, mas ele precisa representar um momento agora. Pode não ser nesse instante, pode até não ser hoje. Deixa as coisas esfriarem, caso tenha sido um acontecimento que tumultuou. Ou não tumultuou nada, mas hoje é um dia que você tem outras prioridades, alguma entrega para fazer urgente. Pode ficar para 24 horas, ok. Pode ficar para 48 horas, ok. Mas não deixa passar disso, senão você vai perder o time, o agora do feedback. E aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer, mas Tabata, só agora que você veio me dizer isso? Então não perde o poder do agora nesse feedback. Segundo, o M. O M representa um momento. O que aconteceu, em que momento aconteceu? Cuidado para você não extrapolar, não exagerar, não generalizar. Por isso que eu trago um momento. Você não pode dizer, eu sempre vejo você chegando atrasado, eu sempre vejo você passando muito tempo no cafezinho, eu sempre... Não é sempre. Você tem que trazer fatos e dados na linha do tempo, você tem que trazer o momento em que aconteceu aquilo. Se foi um erro no relatório X que você emitiu ontem, que você me enviou por e-mail, o e-mail tal, para fulano de tal. Quanto mais fatos e argumentos sobre aquilo ali, melhor. Então, qual foi o momento, qual foi o dia, qual foi o relatório, qual foi o erro, o que é que você quer que esse colaborador melhore ou mude, tá? Então, veja qual é esse momento. Não venha com a conversa vazia, porque sempre, uma vez, parece até história de conto de fadas. Era uma vez, me disseram. Não é desse jeito. Você precisa encontrar um momento em que aquilo aconteceu. O O é o que aquela pessoa vai obter. O obter é o que a pessoa vai obter com aquilo. Quais são os prejuízos? Quais são as consequências? O que é que vai dar errado? Porque para toda ação existe uma reação e tudo que você faz tem uma consequência. Esse obter é você mostrar nessa hora para o colaborador que mediante aquele erro, mediante aquele fato, mediante aquele comportamento, ele vai obter alguma coisa que não é boa, claro. Que se fosse boa, você não estava dando feedback. Detalhe importantíssimo, feedback é para falar de pontos de melhoria, de comportamentos e tarefas que precisam ser melhoradas, não é elogio. Outra contestação minha em relação ao feedback sanduíche é exatamente esse. A hora do elogio é a hora do elogio. E assim, não tem nem hora marcada, é a hora que você quiser. O elogio, ele é para ser dado ali no momento, na frente das pessoas. Ele não tem que economizar elogios. O feedback não, é trabalhar num ponto de melhoria. Por isso que ele requer essa conversa em particular, uma conversa estruturada, como eu estou trazendo para você aqui agora, nessa técnica do amor. Nesse
O de obter, o que você vai mostrar para ele? Como a reputação dele pode ficar arranhada, como ele pode perder uma venda, quais são as consequências, não só para a empresa, que é um dos erros dos líderes, é mostrar as consequências para a empresa, mas muitas vezes o colaborador não enxerga o mal que ele está fazendo para ele. Nesse momento do obtém, você precisa mostrar para ele o que ele vai obter, o que ele vai perder com aquela atitude. Ele vai trazer um clima ruim entre a equipe, a capacidade colaborativa dele vai ser colocada em xeque, ele vai mostrar uma imagem de alguém que não está comprometido. O que é que ele vai obter daquela atitude? É isso que ele tem que entender, o prejuízo que ele está trazendo não só para a empresa, mas para o setor e principalmente para ele, para a carreira dele, para a imagem dele dentro da empresa. E o último ponto desse acrônimo AMOR, dessa técnica que eu trouxe aqui para você, é a responsabilidade. É você mostrar para esse colaborador que ele é responsável pela mudança. Não adianta você vir com a solução, você precisa envolver ele para que ele tenha a solução do problema. Afinal de contas, o problema é de responsabilidade dele e quem vai sofrer as consequências é ele. Não traga a solução do problema, você precisa dar essa responsabilidade, joga o abacaxi no colo do colaborador. E nesse momento, você precisa devolver a responsabilidade para ele, olhar para ele e dizer: o que é que você vai fazer para que isso não volte a acontecer? Para que a gente não tenha esse problema novamente? Então, dessa forma, você coloca ele como protagonista da responsabilidade da mudança, da melhoria que ele mesmo precisa fazer. Então, para mim, também não funciona você dizer para o colaborador: assista esse filme, leia esse livro, faça feito fulano. Você vai estar comparando a pessoa com a outra, não. Você joga para ele, precisa saber o que pode fazer. Caso ele não tenha a menor ideia do que ele precisa fazer, aí sim eu posso te sugerir então algo que pode dar certo com você, porque as soluções elas podem variar de acordo com de uma pessoa para outra. Por isso que é importante a pessoa assumir a responsabilidade sobre os seus atos e ela mesma dar a solução. Vou dar um exemplo aqui do feedback inteiro, completo, que é no caso de atraso de um colaborador. Vamos lá, o colaborador está atrasando, chegando atrasado. E você pode até não dar esse feedback na primeira vez, mas no segundo, depende aí da flexibilidade da empresa, de como vocês lidam com o atraso, mas no momento que for necessário, você chama o colaborador. Chama o colaborador, tá? E vai começar aí a aplicar a técnica do AMOR. A técnica do AMOR, como o nome está dizendo, e propositadamente eu trouxe esse nome, eu dei esse nome. Nesse momento, você tem que se eximir de qualquer raiva, de qualquer chateação, de raivinha do colaborador, por mais que você esteja chateado, mas nesse momento você tem que vestir realmente a camisa do líder, daquele que quer que a pessoa cresça, que quer que ela se desenvolva e que acredita. É com esse sentimento que você deve abordar o colaborador, com o sentimento de amor, de dedicação, de preocupação e de cuidado. Então, se você está muito chateado, relaxa. Aguarda um pouco, talvez não seja o momento, espera um momento adequado para conversar, mas lembre-se que você tem que se munir e se preencher desse amor. E aí você vai lá nesse agora, 24 horas depois, 48 no máximo, conversar com o colaborador. Mostrar para ele: olha, fulano, no dia tal, na terça-feira, você chegou 25 minutos atrasado e na quarta você chegou 30 minutos atrasado. Então você está dizendo os dias e quantos minutos ele se atrasou. Para quê? Para trazer dados e fatos na linha do tempo. Não é para dizer, você está se atrasando muito, você sempre se atrasa. Lembre-se de ser o mais claro e objetivo possível. Até porque, nesse momento, o colaborador ele pode também querer se justificar. Mas se você tiver um espelho do ponto, se você tiver esse fato concreto, vai evitar que ele traga justificativas. Então, quando você mostra a prova ou quando você mostra ali o fato
na real, objetivamente, ele vai ter muito mais dificuldade de se justificar. E aí você continua essa conversa. Dessa forma, agora é o O, tá? Obter. Dessa forma, você está atrapalhando o andamento do setor, das atividades do setor. Seus colegas estão ficando sobrecarregados. A gente pode ter atraso em algumas entregas. E isso vai trazer um clima ruim. Nós vamos, como equipe, entender que você não está sendo colaborativo, que está sendo uma pessoa de difícil convivência, porque afinal de contas todos estão sofrendo pelo seu atraso. Veja só, nesse momento eu estou mostrando para ele o que ele vai obter com aquele comportamento dele. E agora eu vou terminar com a responsabilidade. Eu queria que você me dissesse como você pode fazer para não se atrasar mais. O que você pode fazer a respeito disso? Quando eu faço isso, que eu jogo a responsabilidade para ele, veja só, ele que vai dar a solução, até porque o problema do atraso, eu não posso dizer, vou te dar uma carona todo dia, sai de casa mais cedo, às vezes a pessoa está saindo de casa mais cedo, mas está indo por um caminho que o engarrafamento está gigantesco, então aqui também é mais uma amostra de que você não tem que dar a solução, a pessoa tem que encontrar a solução. Vou dar outro exemplo aqui. Exemplo da pessoa que cometeu um erro grave de português no e-mail. E então você chama a pessoa, vai conversar, se mune aí de amor, de cuidado com aquela pessoa. Afinal de contas, você acredita nela. Se você não acreditasse, ela não deveria mais estar com você. E você vai conversar com ele. Fulano, eu vi aqui que no e-mail que você enviou ontem, às 17 horas, para o cliente fulano de tal, você cometeu um erro de português muito grave, o erro tal. Você mostra lá para ele. Esse é o momento. Em seguida, você vai dizer o que ele vai obter. Dessa forma, perceba que você está colocando toda a sua credibilidade de um profissional competente em xeque. Você está denegrindo a sua imagem como um profissional, porque afinal de contas você cometeu um erro de português muito grave, que não deveria ter acontecido. É tanto a imagem da empresa que está em jogo, como a sua imagem também. Viu como dessa forma você mostra para ele as consequências, não só para a empresa, mas para ele. E aí, fulano, eu queria saber o que você pode fazer para que não aconteçam mais esses erros de português. Viu como dessa forma eu estou dando a responsabilidade para ele? E aí ele vai dar a solução. Se ele não tiver nenhuma solução, você diz assim, eu tenho uma sugestão para te fazer. Posso te dar uma sugestão? Faz o seguinte, antes de enviar o e-mail, coloca lá, escreve, passa um corretor automático para você ver se tem alguma palavra errada. E eu também sugiro que você adquira o hábito da leitura, isso vai te ajudar na tua carreira, porque não é toda hora que a gente tem um corretor para corrigir os nossos textos, isso vai ser importante, principalmente para você galgar outros degraus na sua carreira, não só aqui, como em qualquer outra empresa, onde quer que você vá. Dessa forma, você está mostrando para esse colaborador que você está apoiando, está do lado dele, está se preocupando com ele e principalmente o sentimento que está por trás desse feedback. Eu tenho certeza de que se você colocar amor nesse feedback, teu colaborador vai entender e vai receber isso de uma forma muito melhor. Eu quero que você coloque em prática essa técnica do feedback amor, teste ela para você ver. Eu já ensinei para muitas pessoas e ela realmente dá resultados. Eu quero que você volte aqui nesse canal e me diga como é que foi para você aplicar a técnica do amor. Saiba que no início a gente fica meio, tem dificuldades, mas tudo é hábito, tudo é prática e com o passar do tempo você vai dar feedbacks cada vez melhores e cada vez mais eficientes, mas a técnica do amor já vai te ajudar a ter uma conversa muito bem estruturada e principalmente eficiente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, faça com que a minha mensagem chegue a mais pessoas, compartilhe esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo.